Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu cantinho de estudos. Eu me chamo Ana Caroline e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como se tornar um professor do estado. Muitos professores acabaram encontrando o meu canal porque eu contei a minha história, que atualmente eu atuo como servidora da Secretaria de Educação do meu estado. E esse concurso acabou vindo em uma situação em que a oportunidade encontrou o preparo. Eu sou administradora e passei no concurso de ensino médio para trabalhar em uma escola. E como eu estava num ambiente propício e eu tinha um trabalho com alunos com deficiência, isso me fez tentar uma segunda graduação, que foi a graduação de pedagogia. E quando abri o concurso, eu fiz a nível de experiência. E como eu passei em 2 concursos na área de educação, mesmo meio que eu sempre fui uma pessoa estudiosa, sempre estava ali criando base, me preparando, mas não necessariamente eu tinha me preparado com antecedência para esses concursos. E no primeiro, que eu passei para profissional de apoio, eu passei em primeiro lugar e a minha diferença para o segundo lugar foi grande. E nesse segundo, eu também tirei uma nota muito boa. A banca foi Fundação Carlos Chagas e eu tirei algo entre 96 e 98 na prova objetiva. Foi uma prova onde muitas pessoas também tiraram boas notas, mas eu tenho algumas dicas para passar para você que quer ser professor, que quer ser professor do estado, que quer entrar em algum concurso na área de educação. Auxiliar de classe, profissional de apoio, professor, pedagogo, coordenador pedagógico e até professor de Fundamental 1, 2. São concursos que eu vejo que o nível de complexidade do conteúdo e a quantidade de matérias não são tão grandes e que o número de vagas costuma ser maior. Então, se você não tem vontade, por exemplo, de ingressar na carreira policial, que também são concursos que têm um quantitativo de vagas grande, a educação é uma excelente porta de entrada para os jovens. O que eu não posso esconder, que eu já falei em outro vídeo, é que sim, do lado de cá a gente vai enfrentar outros dilemas. Os problemas de estrutura, de burocracia, de autonomia, de desvalorização do profissional. Mas se é seu sonho, você quer se tornar um professor, você quer passar para o lado de cá, saiba que a gente tem formas de fazer esse processo ser um processo mais agradável. O piso do professor está em torno de 4.800, 4.900 aí nos estados, então você sempre vai ter uma remuneração acima disso. E são cargos que costumam ter gratificações e você também ganha diante das suas especializações, mestrado, doutorado. O plano de carreira não é ruim. As questões de adoecimento do professor é outra coisa que aí a gente pode depois ter algum vídeo reservado a isso, que é uma questão do país mesmo, estrutural. Mas quais foram os caminhos que eu decidi trilhar para que eu tivesse aprovação, tanto no concurso de nível médio quanto de nível superior na área de educação? Eu fiz muitas questões e essa é a dica central do vídeo. Eu queria dizer para você que está se preparando para concurso na área de educação, que vocês façam questões. E não tenham medo de passar de forma superficial pelo conteúdo. Pode dar uma primeira olhada e ir direto para as questões e aprenda com os comentários. Porque o que eu tenho percebido nessas 2 experiências que eu tive é que as bancas repetem o que elas querem que a gente saiba. Então as questões são de fato muito parecidas. Eu lembro que nessa última prova eu bati o olho, eu sabia e pensava, será que eles copiaram a questão idêntica? Eu já fiz essa questão antes. Então, quanto mais questões você fizer, tanto de conhecimentos específicos quanto de conhecimentos pedagógicos, você sai na frente. Não acho que você deveria ficar assistindo videoaulas e lendo muita teoria ou apostila. Desses conteúdos, pode ir direto no site de questões depois de dar uma batida superficial no conteúdo, que eu acredito que você vai ter ali um bom desempenho, sem dúvida alguma, ainda mais se você iniciar no pré-edital. Em relação às disciplinas básicas, português e matemática, pegue essas 2 disciplinas como ponto de partida e estude aquilo que você vê se repetindo mais nos últimos concursos. Português, a parte de morfologia, a parte de ortografia sempre vai estar nas provas e de interpretação de textos, então faça essa base muito sólida, porque se vier sintaxe, você pode reforçar depois de já ter passado por esses conteúdos. Em relação à matemática, o que eu tenho visto é que tem caído mais a parte de raciocínio lógico. O que eu digo assim, deixo de conselho para vocês? Não se assuste, não se apavore. Dá para pegar algumas questões de matemática no pós-edital, sim, não é impossível. Mas a parte de raciocínio lógico, a parte de proposições, eu daria uma olhada agora antes do seu edital sair.
Depois que você bater esse conteúdo, fazer algumas questões, aí você se sente mais confortável para avançar tanto na matemática básica quanto nos outros assuntos que envolvem raciocínio lógico. Se você conseguir fazer esses dois movimentos, muitas questões, fortalecer sua base até onde você conseguir no pré-edital, pode ter certeza que você não vai ficar fora das vagas quando o concurso sair. E em relação a um concurso que já esteja aberto, a dica não é muito diferente. Ao invés de assistir muitas aulas, ao invés de ler muitas apostilas, pode ir para o site de questões e filtrar a banca ou os últimos concursos naquela Secretaria de Educação. E a chance que você tem de ficar familiarizado e de se tornar um professor do Estado aumentam bastante. Um beijo, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.